Satisfação, caríssimo professor, caríssima professora, você que está aqui comigo mais uma vez nessa orientação aí da aula de número 8 do componente de educação física. Eu, professora Iris Lene. E aí, tá gostando das práticas dos nossos estudantes? Tá incentivando? Tá motivando? Porque eu já tô vendo muito registro aí bacana, divertido, contagiante, dá vontade de estar aí junto com vocês. Muito obrigada mais uma vez aí pela sua interação, pela sua motivação, por esse caminho percorrido, pela sua participação, tá? Porque sem ela não teria Prof. Iris aqui, não é mesmo? Não faria sentido, ok? E aí qualquer dúvida, qualquer novidade, registro novo, manda para mim que eu quero acompanhar e quero colocar esses registros, tá? Em especial da turma aí completa com você, para eu te conhecer de pertinho na última aula. Então, se não enviou, envia para mim que eu quero colocar nessa última aula aí, ok? Combinado? Muito obrigada então. Vamos então para a nossa orientação da aula de número 8, 8.3. Dá uma olhada aí nesse slide. Olha só. 8.3 não, né, prof? Você está se adiantando. 7.3, está chegando o 8.3. A prof está antecipando aqui, né? A gente está quase caminhando para o final aí da unidade 1, mas essa aqui hoje ainda não é a 8.3, é a 7.3. E aí estamos nessa caminhada falando aí sobre lutas, né? E agora com a percepção também e a inserção da dança e da capoeira. E nessa temática, eu reforço contigo os 3 momentos importantes aí que é preciso incentivar e motivar os nossos estudantes, que é na aula 7.1, onde eu trabalhei aí a temática sobre a produção da prática de dança e capoeira, ok? Trouxe a abordagem, nossos estudantes começaram a ter algum tipo de questionamento, fizeram as suas anotações, os seus registros. Logo depois aqui, eu trouxe a revisão dessa aula e a correção dos exercícios, certo? E por último, agora nesse momento, mais que esperado, temos aí as nossas vivências, que é a aula 7.3, tá? Então aí quase todas as aulas têm esse momento ponto 3, quase todas, né? Na unidade 1 nós tivemos, se eu não me engano, 2 aulas que não aconteceram a ponto 3, por conta do calendário, mas o restante... se eu não me engano, elas estarão todas aí completinhas, que a gente chama, né? Ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Para essa nossa orientação de hoje, o tempo de 35 minutos e eu trago aqui qual é o objetivo de aprendizagem que nós queremos aí trabalhar com o nosso estudante. Então, o objetivo será o seguinte, olha lá, vivenciar, experimentar e também apreciar movimentos corporais, tá? Presentes aí nos distintos tipos de dança, e aí pode entrar a dança folclórica, pode entrar a dança popular, a dança de salão, a dança urbana, a dança clássica, também a dança contemporânea, a dança moderna e as mais diversas danças locais aí existentes, certo? Vai entrar nesse contexto também agora a capoeira, com vistas à criação, à produção, à simulação criativa, né? Tem esse reforço aqui, e ou coreografias, reconhecendo aí ela como um patrimônio histórico-cultural aí presente tanto na dança como na capoeira. A gente vai colocar aí eles que fazem parte aí do contexto histórico. Reforço contigo, prof, a respeito da nossa sequência didática, que você bem já conhece, e aí eu trago um reforço aqui de como que se divide esse tempo dos 35 minutos, né? Tenho aí no primeiro momento a roda inicial, onde trabalha-se aqui o contexto da nossa aula, né? Tem aí o tempo de 5 minutos, trago aqui a abordagem conceitual, você pode trazer aí alguma dúvida para que os nossos estudantes possam responder aí ao longo da aula, possa deixar eles aí com uma interrogação e no final da aula, aqui no momento aí da roda final, eles consigam responder.
Mas aí nós temos no meio aqui um recheio, né? Que é a vivência e também a experimentação. Onde você, dentro desse tempo, pode trabalhar os 25 minutos com a condução das atividades e os nossos estudantes vão poder usar suas estratégias, usar aí a sua criatividade para vivenciar e experimentar aí a nossa temática, tá bom? Muito bem. Reforço a respeito aqui das abordagens conceitual, procedimental e atitudinal, que correspondem basicamente a esses 3 momentos aqui que eu acabei de conversar com você, certo? Muito bem. Reforço ainda a respeito dos pilares da educação. Nosso estudante precisa conhecer, precisa fazer, precisa conviver e precisa ser. Então, esses verbos aqui, eles têm que ficar em muita evidência aí ao longo aí das nossas aulas com os nossos estudantes. Muito bem, caríssimo prof. Continuando, os recursos materiais aqui que eu proponho são os seguintes. Então, a utilização de canetas ou canetinhas coloridas, cartolina ou um papel similar, o celular ou uma câmera fotográfica, microfone ou um fone de ouvido, papel A4, recortes de imagens, régua, tripé ou algum tipo de apoio. Faça um reforço aqui contigo com relação ao espaço físico, né? Que pode ser uma quadra, pode ser um espaço aberto que vocês tenham aí, e a inclusão aí de todos os nossos estudantes, tá? Com as suas habilidades, com as suas competências, com as suas fragilidades, com as suas espertezas e sempre com muita segurança aí na prática de todas as atividades, ok? Muito bem. Importante, prof, que seja organizado as atividades e seja observada a questão desses materiais. Então, você pode orientar aí os nossos estudantes a respeito aí de que materiais eles podem utilizar, o que podem adaptar, o que eles têm, né? Fazer essa troca aí de comunicação, de diálogo. Importante assistir as 2 primeiras aulas, porque elas dão base aqui para esse momento aqui da 7.3 e fazem com que o nosso estudante ele consiga ter esse entendimento maior a respeito aí da teoria e da prática aí do conteúdo abordado, ok? Muito bem. Chego aqui na primeira parte da nossa aula, onde faço um reforço aqui contigo, na roda inicial, a respeito aqui do conhecer. Então, o nosso estudante precisa conhecer a nossa temática, precisa trabalhar a abordagem conceitual dentro de um tempo de 5 minutos, tá? Eu falo o nosso estudante, mas são os nossos, né? Sempre no plural. A não ser que na sua turma tenha apenas um estudante, mas do mais... sempre que eu falar o nosso estudante, eu estou me referindo a cada um deles, né? Com as suas particularidades e habilidades. Importante fazer essa relação dessa teoria de prática e como que eu faço isso? Então, eu posso trazer uma proposição de questão geradora agora voltado sobre a importância dessas danças e da capoeira para a nossa cultura de movimento. Por que é importante eu me envolver aí nessas danças? Por que eu preciso entender aí o surgimento e por que surge a capoeira? Por que eu preciso ou posso vivenciar práticas de capoeira ou noções de capoeira, noções de dança, né? O que isso vai me ajudar no meu dia a dia? Então, fazer essa provocação mesmo com o nosso estudante. E também estimulá-lo a participar de todas as práticas de atividades físicas e envolver aí o maior número de pessoas junto com ele. Sempre que a gente faz isso, prof, fica mais legal, fica mais divertido, né? Fica mais motivante, dá aquela vontade, eu vou fazer de novo, semana que vai ter aula de novo, vai ser do quê? Amanhã vai ser o quê? Então fica aquela curiosidade, aquela vontade de querer fazer mais dentro das práticas aí relacionadas à educação física, não é mesmo?
No segundo momento, agora, nesse momento aí da prática, o nosso estudante precisa conviver e ele precisa também saber fazer. O tempo de 25 minutos e estamos aqui, ó, nessa abordagem procedimental. Tranquilo? Até aqui? Muito bem. Trago para você aqui agora a proposta de 3 atividades para realizar aí com os nossos estudantes. E eu já vou especificar para ti como que vai ser cada uma aí dessas atividades propostas. Olha lá. Então são essas aqui as atividades. A primeira atividade será organizando práticas corporais de capoeira na escola. A segunda, um podcast da capoeira no mundo. E a terceira, um quadro comparativo entre danças folclóricas indígenas e populares, tá? Então já adianto aqui que vai haver aí informações, uma espécie de mapa mental, um instrumental aí para se utilizar aí para se criar esse quadro. Vamos então conhecer cada uma delas? Então vem comigo, olha só. Atividade 1. Como passo 1, os nossos estudantes vão buscar informações e vão organizá-las aí, né, para as práticas corporais relacionadas à capoeira. E aí, para eles conseguirem organizar isso daí, eles podem buscar parcerias com colegas que já tenham vivenciado, com pessoas de fora mesmo da escola, a qual possa ser trazida e possa ser feita uma roda de capoeira. Então, ele vai ter essa autonomia para poder montar esse cenário de roda de capoeira, né? De prática, de vivência de capoeira na escola. Então, esse nosso estudante vai poder montar aí um roteiro para que o norteie. Pode ser em grupo, pode ser individual, pode ser em dupla, tanto faz, tá? Pode convidar outras pessoas para realizar aí essas vivências e ele poder experimentar, ele registrar também, ok? Participar. Pode ter aí a utilização da quadra de esportes, né? E pode também explorar movimentos básicos da capoeira. Prof, não conseguimos ninguém que tenha noção de capoeira, mas os estudantes assistiram aqui alguns vídeos, conhecem algumas pessoas, tiveram, sei lá, algumas experiências e eles sabem fazer aqui alguns movimentos. Por exemplo, movimento da ginga, do AU à estrelinha, de algumas esquivas baixa ou alta, de meia-lua. Então, vai trazer esses movimentos que ele conseguiu visualizar ou experimentar, experienciar para a turma, né? Para os colegas vivenciarem junto com ele também, certo? Lembro a respeito aqui da interação aí dos familiares, dos amigos, em tudo. Tanto na construção do que vai ser aplicado, do que vai ser produzido, ok? E principalmente aqui, né, eu chamo aqui a menina dos olhos, que é a questão dos registros dessas atividades. Então, fotos, vídeos, anotações, tudo isso vale aí como base aí de informações de feedback dessa aula. E aí, depois que eu já escolhi esse espaço, reservei esse espaço, dentro, já pensou aí, vocês que têm escolas próximos aí da beira do rio, debaixo de árvores, olha que cenário bonito que fica, né, para fazer uma roda de capoeira e compartilhar as experiências, as práticas corporais, aprender as ladainhas, aprender os enredos, o contexto histórico aí de uma capoeira. Que bacana, né? Então é nessa perspectiva que vai acontecer aí organizar essas práticas corporais de capoeira na escola. Essa é a prática de atividade número 1. Como atividade número 2, a proposta agora é do podcast. Podcast da capoeira no mundo. Então, nosso estudante vai realizar uma pesquisa aí sobre a capoeira. Ele vai precisar planejar o seu roteiro antes para começar a gravar esse seu podcast. Ele vai precisar aí observar também que há diferentes formatos, né? Os principais são em forma de entrevista, em forma de painel, em forma de informativo ou de forma individual também, tá? Pontos ainda a reforçar.
Na construção desse podcast, o nosso estudante deverá ser coerente. Então, ele vai começar com a informação mais importante. Então, depois que ele já buscou um pouco mais, saber um pouco mais sobre a capoeira, né? Observou suas anotações em aula e aí ele montou esse seu roteiro, agora ele vai estruturar tudo isso de forma coerente. Nosso estudante vai precisar se comunicar de forma clara, tá? Então, ele vai utilizar uma linguagem simples, porém sem os jargões, a não ser que seja proposital, né? Proposital, eu digo, pode ser que tenha algumas expressões aí dentro do contexto aí dos capoeiristas que seja utilizado para provocar uma conversa, por exemplo, com o entrevistado, entendeu? Muito bem. Então, cada autor tem um estilo de fala que deve ser seguido do começo ao fim do podcast. O que o nosso estudante pode observar também? Pode observar a organização desse conteúdo através de um esboço que ele tenha feito de forma prévia, e ele pode utilizar aí de listas, numeradas ou não. Ele pode ter aí programas ou equipamentos necessários para o seu podcast, e ele pode, se ele não tiver ou eles não tiverem aí os materiais, eles podem adaptar, né? Então, por exemplo, tem alguns equipamentos para fazer uma produção de um podcast. Microfone, gravador de áudio, headphones, né, ou headsets. Aqui eu coloquei bem, mas pensando num contexto melhorado, porque a gente tem diversos cenários, né, que a gente atende. Então, pode ter um estúdio ou uma sala, essa sala pode ter uma boa acústica, né? Pode ter software de gravação ou de edição, mas lembra, pode adaptar à realidade de vocês, ok? Aqui são sugestões. Nesse contexto aí é interessante publicar esse podcast, então esse podcast pode ser divulgado aí nas redes sociais. Se já tem uma página da turma, da escola, pode ser divulgado, pode ser passado para que a gente também amplie esse campo de divulgação, incentivar que os convidados também compartilhem essas informações. A gente sabe que tudo isso provoca no estudante uma abertura, uma clareza de ideias, de novas ações criativas, e é isso que eu pretendo aqui trabalhar com eles, ok? Muito bem. A participação aí dos colegas, dos familiares e, claro, a parte mais importante, né, que é o nosso registro, o nosso feedback. Aqui relacionado aí ao registro dessas atividades com fotos ou com vídeos. E aí, a pegada vai ser falar de capoeira no mundo, tá bom? Então vai ser bem legal, vai ser bem divertido aí. Com os materiais que tiverem, da forma que der para adaptar, dentro do cenário que se tem na escola ou na casa do estudante. Dependendo aí do contexto, pode ser realizado também na casa do estudante. O que mais que temos aí? Tem agora aqui a terceira atividade. E nessa terceira atividade agora será um quadro comparativo de danças. Essas danças são danças folclóricas, danças indígenas e danças populares, a qual eu falei aí em aula. Então, o nosso estudante vai poder fazer uma escolha das categorias de comparação, né? Ele pode fazer aí, por exemplo, um quadro, uma tabela em que ele divida em 3 partes. Na primeira, ele coloca aí as danças folclóricas que ele encontrou. Na segunda, as danças indígenas. E na terceira, as danças populares, por exemplo. E aí, de cada uma, ele faz uma síntese, né? Sobre a origem e a história, qual o significado cultural, o porquê das vestimentas, dos adereços, os principais movimentos e ritmos, qual é o contexto de prática, como que dá para trazer para dentro da escola as principais representações. E aí vai também criar esse quadro comparativo, certo? Utilizando aí uma folha de papel grande, que pode ser um sulfitão, pode ser uma cartolina ou várias delas, para produzir esse quadro aí comparativo.
E aí dá para fazer, né, em grupos, bem legal, bem esquematizado, bem ilustrado, com recorte, com figuras, com desenhos. Dá para fazer muita coisa bacana. Então vai ser dividida essa folha em seções, para cada categoria de comparação, criando aí as colunas, como eu mencionei, a coluna das danças folclóricas, das danças indígenas e das danças populares, tá? E aí vai poder personalizar aí com as canetinhas coloridas, vai poder dar destaque a essas categorias para poder facilitar essa visualização. E pode também ser exposto esses trabalhos, não só em sala, como também no espaço da escola, certo? Muito bem. Esse nosso estudante, esse grupo de estudantes vão preencher esse quadro com as informações relevantes, com as informações coletadas aí, destacando as diferenças e as semelhanças também entre esses tipos de danças. Muito bem? Tranquilo até aqui, prof? Que bom, então. Continuando o raciocínio, ele vai poder apresentar esse quadro comparativo. Então, após esse preenchimento, ele vai poder compartilhar com outros alunos da sala, da escola, destacar esses pontos, fazer essa troca aí de informações do que eles encontraram. É importante incentivar essa participação para que haja aí um enriquecimento dessa discussão a respeito aí das diferenças culturais e artísticas entre os mais diversos tipos de danças, certo? Muito bem. O registro, né, o trabalho aí coletivo entre os colegas, tendo a participação dos familiares também, e esse registro aí fotográfico ou de vídeo aí das possíveis danças folclóricas que ele encontrou. Tranquilo, prof? Muito bem, muito bem. Acho que vai ficar maravilhoso aí essa representação. E para finalizar, depois que o nosso estudante já passou pelo conhecer, pelo conviver e pelo fazer, nosso estudante agora vai levar para a vida, né? Vai ser protagonista da sua história. Nosso trabalho agora será os 5 minutos finais para trabalhar a abordagem atitudinal. E nesse momento eu consigo fazer aí uma reflexão sobre soluções criativas, né? Posso indagá-los sobre alguma perspectiva, alguma coisa que eu tenha percebido na hora que eles estiverem construindo essas produções, né, essas atividades, a respeito aí da capoeira e das danças como cultura de movimento. Importante estimular que eles registrem tudo, cada etapa, até mesmo o making off, as risadas, as brincadeiras, as interações, isso é bacana, é muito divertido. E que eles relatem o máximo possível e qual foi o seu aprendizado, o que eles aprenderam, o que eles perceberam que não estava escrito, ou o que eles não sabiam, ou o que eles aprenderam naquele momento. Isso pode ser através de uma escrita, de um áudio, de um vídeo, de foto. Tá bom, prof? Muito bem. Reforça a respeito da adequação das atividades, sempre respeitando a habilidade, sempre respeitando aí o objetivo de aprendizagem, correto? Muito bem. Vou utilizar material acessível, né, dentro do contexto aí que o meu estudante esteja inserido, e já chamo você e o nosso estudante para a realização aí da prática dessas atividades, prof. E aí vem aqui comigo, eu já quero me despedir de você. Já sei que vai sair ótimas produções, que vão sair ótimas indagações, ótimas provocações, tanto por parte dos nossos estudantes, como por sua parte também. E isso é bom, isso é crescimento para os nossos estudantes e para você também. E para mim, claro, né? Muito obrigada e eu vou ficando por aqui, aguardando você nas próximas orientações e nas próximas aulas. Tchau, prof!